Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um grande parceiro, o arquiteto Carlos Rossi, que veio participar hoje desse momento aqui na Abimad, veio fazer uma visita e está prestigiando aqui o nosso lounge do Office Connect. Carlos, tudo bem com você? Como é que estão as coisas? Maravilha, tudo ótimo, apostando em mais um ano aí que a despeito de tantos desafios seja ainda melhor que os últimos. Com certeza, né? Como é que você enxerga esse momento aí de retomada que vem acontecendo? Eu sei que vocês não pararam, continuaram a todo vapor. Você sabe que essa palavra retomada, por mais contradizente que possa parecer, na nossa área, no nosso segmento de arquitetura, durante esse período de pandemia, não foi nenhuma retomada, acho que foi um avanço, né? Porque por incrível que pareça mesmo, houve uma maior procura, seja tanto no segmento residencial, e esse acho que talvez tenha sido um dos que menos sentiu esse momento. E o corporativo teve sua fase de adaptação, né, o home office. De repente parecia que o home office era a solução para sempre e que a gente não ia trabalhar mais em escritórios. Aí passa o tempo, é um reaprendizado a cada momento, né? Começa a ver a importância do dia a dia, de você ter o contato pessoal, que isso é insubstituível, etc. Os grandes encontros na área de café. Exatamente. Então, eu acho que a gente está tentando achar o ponto de equilíbrio. A gente ainda está no momento de achar o ponto de equilíbrio. Não é totalmente afastado que vai funcionar e talvez não precisemos estar tão engessados no presencial. Então, acho que o equilíbrio disso é o que estamos buscando, o que também não é uma regra única, né? Que dependendo da empresa, da atuação dela, ela permite mais esse tipo de comportamento ou menos, né? Na nossa, como arquitetura, é muito importante a troca de ideias pessoais, pessoal, você está com o cliente ali mostrando o material, então várias reuniões a gente consegue substituir, mas o presencial ainda é o presencial. A gente percebe que tem hoje uma presença, acho que mais marcante da área de recursos humanos, né? Nessa tomada de briefing com as obras, com remanejamento dentro das áreas corporativas, né? Como é que você enxerga você acha que é importante? Porque eu entendo que acho que hoje o recursos humanos ele é bem mais estratégico, né, do que estava sendo antigamente. Né? Você diz o recursos humanos como uma visão de projeto e de partido de projeto, ou como... Eu acho que até para entender esse novo formato, né? Tá. De um formato híbrido, né? Porque a gente percebe que acabam as pessoas tendo uma questão de burnout, né? Não estar entrosado em trabalhar no home office, né? Sim, é verdade. Então, isso aconteceu e acontece ainda, que o home office ele facilita por um lado, mas quando você começa a perder esse link de ligação, porque se você trabalha num ambiente sadio, onde você tem um relacionamento bacana com os colegas, com a coordenação, etc., que é uma coisa agradável, às vezes isso é um fator decisivo para a pessoa continuar no escritório. Sim. Não, o meu ambiente de trabalho é uma delícia, eu gosto, é divertido, que até na nossa área como arquitetura eu acho que deveria ter essa pegada mais leve, né? Uhum. Então isso é um fator que às vezes diferencia até um escritório para outro escritório. A partir do momento que você começa a trabalhar em home office, você começa a perder um pouco disso tudo. Então, no nosso escritório é um escritório de porte médio, a gente deve ter lá entre 40 e 50 colaboradores. E durante os 2 anos, à medida que a gente foi voltando agora, eu diria que quase a metade do escritório talvez não se conhecesse. Porque foram novas contratações. E aí você chega e o ambiente
você começa a perder uma coisa que é muito importante, que é justamente esse DNA, essa junção, essa troca, compartilhamento de ideias, etc. Então eu torço, se Deus quiser, que a gente esteja aí perto de uma retomada de fato, porque o ser humano não foi feito para ser uma ilha, né? A gente foi feito para compartilhar, para conviver e principalmente na nossa área de arquitetura, acho que isso é muito importante. Surgiram-se várias plataformas e ferramentas que antes não eram usadas, que vão ser um facilitador, sem dúvida, para você otimizar reuniões, né? Em vez de você ter que fazer 10 reuniões externas, para a gente, não, essas 3, 4, 5 a gente pode fazer por alguma plataforma dessas, então você otimizar o seu dia. Então, sem dúvida, isso foi um grande ganho. Porque essas plataformas, de uma certa forma, algumas já até existiam, né? Elas sim, mas eram né? Não precisa dizer nada, né? Você pega quanto elas valiam antes da pandemia e quanto elas valem hoje. Então, realmente, talvez esse segmento tenha sido mais beneficiado com a pandemia, né? Mas, de qualquer maneira, eles beneficiaram muitas pessoas que não conseguiriam tocar o negócio de outra maneira, sim, né? Mas a gente estava batendo um papo aqui, eu até diria, nosso escritório ele atua nas 3 áreas, né? Tanto corporativa, incorporação e residencial, né? Então, me fala como é que estão esses projetos, como é que está... No residencial a gente vê que houve uma busca mesmo, porque como as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa, elas começaram a sentir a necessidade de melhorar esse espaço que antes às vezes eles vinham para dormir, acordar e não conviviam muito com esse espaço, né? Então houve essa necessidade de se dar um upgrade no seu espaço. Houve uma busca muito grande também por você ter um lugar onde você se sinta livre. Nenhum ser humano gosta de ficar enclausurado, né? Eu estava brincando agora num bate-papo aqui, conversando com vocês, que eu acabando de vir aí de uma viagem e casei em dezembro, a gente viajou e eu cumpri 2 quarentenas em um mês. Acho que eu vou pro Guinness aí de quarentena. E o que acontece? A gente teve uma quarentena num país onde a gente estava dentro de um hotel, então a gente teve que ficar dentro de um quarto de hotel. Então isso foi muito ruim, você ficar enclausurado dentro de um quarto de hotel. E uma segunda, que aí eu acredito que até foi um resultado, um falso positivo, porque não tinha absolutamente nenhum sintoma, foi num lugar maravilhoso, que era uma ilha paradisíaca, e a gente estava num lugar, num espaço, num bangalô, em cima da água, então você tinha terraço, você tinha uma piscininha, você tinha um mar que você podia mergulhar. Então, assim, essa sensação de respirar, porque no primeiro, o prédio moderno, a janela nem abre, então abria só um pouquinho aqui, essa sensação de você, eu quero ver o céu, eu quero respirar, a gente não é feito para ficar enclausurado em circunstância nenhuma. Mas onde eu quero chegar com essa conversa, mesmo nesse segundo lugar, que era paradisíaco, que você podia entrar na água, que você tinha toda essa liberdade, o ar, espaço, você tinha restrições, porque eu não podia circular pela ilha, você não podia estar indo nos restaurantes. Então, vamos dizer assim, com toda essa quarentena privilegiada, a sensação de você não poder ter a liberdade de fazer o que quiser ir, onde quiser. Então, isso foi um choque, a despeito das vantagens que tinha lá. Então, o que eu quero dizer com isso? A busca, quando a gente teve o início da pandemia, que foi até mais restrito tudo, por mais que você tivesse um apartamento e se fosse relativamente confortável tudo, o pessoal fala assim, não, mas eu preciso pisar na grama, eu preciso andar. Então a busca por você ter uma casa fora, ou na praia, ou no campo, pode ver a valorização de terrenos em condomínios rurais, ou em condomínios de casas de campo, etc. Explodiu, né? Explodiu. Que a pessoa quer um lugar de refúgio. Eu vou sair daqui, se eu precisar passar um mês lá, eu estou bem, né? Então eu diria que assim, esse segmento residencial, ele cresceu muito, muito, muito em pessoas que tiveram oportunidade de adquirir ou de construir ou avançar casas fora para você passar a temporada. Tem cliente que mudou o escritório para a Fazenda Boa Vista, por exemplo. O cara que trabalhava o tempo todo lá e nem vinha para São Paulo praticamente. E também dar um upgrade na casa. Por quê?
Imagina, no começo da pandemia, você não tinha previsão do que ia acontecer, o que não ia acontecer, aí você começa a fazer seu home office. Aliás, isso aqui é uma coisa interessante que a gente começou até a repensar isso na composição de projetos para as incorporadoras, né? Então aí você começa a fazer na sua mesa da sala. Ok. Primeiro mês, segundo de adaptação, tudo tranquilo. Eu acho que a primeira semana, a segunda semana, tudo bem. Na tudo terceira, bem. Terceira, não, e aí começa o seguinte, o cara tá aqui numa reunião importantíssima e passa a criança atrás brincando, gritando, aí passa a empregada, passa aquilo. Começa a ficar complicado, né? Então, assim, a preocupação não é onde poderia ter um canto na casa que pudesse ter uma certa privacidade, que fosse bom para se trabalhar, mesmo em áreas comuns, agora indo para o lado de incorporação, aonde o prédio podia receber vários dos moradores para eles ali terem reuniões, sejam virtuais ou não, ou eventualmente receber alguém. Como repensar isso? Como você ter áreas, espaços ao ar livre, onde você também possa ler seu e-mail, colocar... Sabe, então essa preocupação de como conviver e como você tornar a sua residência uma possibilidade de um local de trabalho, eu acho que mudou um bocado a nossa visão de décadas que a gente vem carregando, né? Eu percebi que até nos novos projetos, tanto somente no residencial, né? Antes você tinha uma varanda gourmet, hoje ele já divide a varanda gourmet com uma área para o home office, né? Sim, o home office ele surgiu forte em várias situações, né? Em várias maneiras de se adaptar. Então, hoje... E também é o seguinte... Se você puder ter um lugar com uma qualidade de trabalho na sua casa ou no seu apartamento, onde você não fique escravo de você todo o tempo se deslocar, se você puder fazer um sistema híbrido, vamos dizer assim, que você possa mesclar, eu acho que é saudável, acho que é totalmente saudável. Enfim, então aí dentro de cada possibilidade, de cada trabalho, né, de cada... tem famílias que têm... famílias menores, maiores, tamanho do apartamento, tudo. A preocupação de você ter como desenvolver uma qualidade boa de trabalho em casa, no momento que ali você estiver, ela mudou muito o cenário. Mudou o cenário de adaptação de quem já tem, mora, e mudou o cenário das incorporadoras quando pensam no produto. No corporativo, você está com algum projeto em andamento? Teve algum recente? A gente tem muita coisa andando no escritório, graças a Deus, tem projetos bem bacanas rodando. A gente desenvolveu para as incorporadoras alguns projetos ícones, né? A gente recentemente fez o primeiro Lamborghini de São Paulo. Então a gente fez toda a parte de áreas comuns ali, junto com o decorado, stand, alinhado lá com o pessoal do Tonino Lamborghini, né? Então foi uma coisa interessante a gente mesclar design brasileiro com italiano e houve uma fusão muito interessante, sadia, o resultado foi muito bom. Corporativo, a gente tem projetos assim bem bacanas, desafiadores. A gente fez uma nova sede agora do Habib's e do grupo, né, de toda a holding ali em Alphaville. A gente acabou de fazer há pouco tempo também a da Caio Induscar, né, que faz as carrocerias. Estamos começando... Eles estão no interior também, né? Eles estão em alguns lugares, né? Tem outros estados também. A gente fez a sede deles aqui, que fica ali na Nações Unidas, nas né? Nações Unidas eu conheço, lá já estive com eles também. Então tem outros projetos aí para a gente começar. O corporativo, que eu diria que foi talvez um dos que mais sofreu no começo, assim, né? Porque alguns tiveram que enxugar, aluguéis altos, etc. Então, como otimizar espaços, né? Sim. Então, aquela ideia de você tinha estações de trabalho onde ela era seu escritório, punha o porta-retratos, suas coisas pessoais, deu uma mudada, né? Acho que mudou bastante. Hoje você tem, basicamente, você tem as mesas e se funcionar rodízio, você tem um lugar para você colocar suas coisas e você, de um modo geral, você tem um lugar volante, né? Você não tem a mesa que é só sua. Então, quem vai trabalhar hoje ocupa um espaço e amanhã pode ser outro, etc. Então é uma nova filosofia, pessoas às vezes um pouco mais tradicionais custa um pouco mais para se adaptar a isso, mas é uma pegada totalmente saudável, enfim, de você otimizar espaço, porque quanto custa hoje um metro quadrado na Faria Lima, né?
Então, como é que você vai conseguir otimizar isso? Se você conseguir mesclar, vamos dizer, uma carga horária de trabalho, 50% home office, 50% lá, significa em tese que você precisa metade da área. Metade da área. Então, uma empresa que tenha 3 mil metros quadrados de escritório, reduzir para 1.500, quanto você reduz isso no seu custo, né? Enfim, eu acho que é um aprendizado, é um desafio. Se Deus quiser que esse negócio esteja acabando, mas ninguém sabe. Mas você também é otimista tanto quanto eu, né? A gente vê sempre um... eu sou... E a gente como arquiteto, que a gente puder atuar tanto, seja no residencial, incorporação no corporativo, para que a qualidade de vida de todas as pessoas, seja diretoria, seja do operacional, que tem uma qualidade de vida gostosa, bacana nos ambientes, é o nosso maior desafio. E aí vem um monte de coisa que a gente tem que pensar em termos de tecnologia, que pensando nessa nova visão a despeito da gente apostar, acreditar que estejamos indo para uma fase final dessa pandemia, de toda essa história, algumas coisas podem ser evitadas, né? Que era a questão de contatos, né? Sim. Você vê mesmo, a gente está aqui na feira, você lembra, eu vinha mesmo na Bimart, você vinha direto, você tinha aquelas salgadinhos, batata frita, todo mundo vinha, pegava na mão, comia, outro, era uma coisa assim que a gente nem pensava. Hoje em dia você tem que começar a preocupar, mesmo em áreas comuns e outra coisa, de repente começar a colocar sistemas de automação de proximidade, que a porta abre, evitar assim, o que a gente puder fazer que evite a proliferação, seja de qualquer vírus, alguma coisa, né? Sem deixar o lado pessoal, né? Porque o lado pessoal é o lado que nos motiva a viver, né? Mas se a gente puder evitar, através de algumas coisas, até da tecnologia, de novas soluções, evitar alguma coisa, a gente se previne. Sim. Caso eventualmente a gente passe por uma outra onda, a proliferação mais acentuada, né? Já acaba ficando mais preparado, né? Uma eventual pandemia, né? Eu sei que você chegou agora há pouco também, né? Aqui na feira para visitar. Sim. Eu visitei recentemente a Expo, lá, agora, acho que uns 15 dias atrás, em Dubai, né? Dubai. Então eu digo, hoje é essencial você pensar em entrar num banheiro, você ter tudo que você não precisa tocar. Torneira, sabão, etc. No Brasil a gente tem em vários lugares isso, evidentemente. Sim. Mas hoje eu diria assim, não é mais um opcional. Né? Você não abrir uma maçaneta, não ter que puxar uma porta de banheiro. É uma coisa que a gente deveria ter quase como legislação obrigatória, né? Ok, porque não vai fazer mal a ninguém, isso não deixa de ser pessoal, mas você previne um monte de situações que quando surge uma pandemia inesperada, esses são um dos principais pontos de proliferação. Então a gente pensar na arquitetura, de tudo que tem soluções novas, o que a tecnologia consegue nos ajudar, pensar os escritórios. Hoje você tem que pensar em escritórios, você não precisa ter salas gigantes, você pode ter uma sala ou outra de reuniões grandes, mas você tem que ter salas menores que você possa fazer as reuniões virtuais. Sim. Né? Então antigamente às vezes você tinha um escritório enorme com uma sala com videoconferência e várias outras salas de reuniões. Então hoje talvez você se preocupe muito menos com isso e com salas menores você possa fazer isso. Então você vai ganhar tempo, vai otimizar, vai evitar o trânsito de São Paulo. E você vai também se proteger em termos de uma maior concentração de pessoas. Né? Mas é um aprendizado, cada dia é um aprendizado. A gente faz ideia, a gente tem escutado outros arquitetos também do setor, né? Sim. E a gente percebe que é sempre um desafio para todos. Né? É um desafio. E a gente percebe que o próprio arquiteto, né, ele contribui muito para esse momento, né? Sim. De como evitar uma pandemia, procurando soluções, né? Sim. Mesmo a parte de ar-condicionado, né? Sim, de filtros, ar-condicionado, esterilização de espaço. Hoje tem tudo que é solução, a gente tem que estar focadíssimo, né? Eventualmente espaçamento, né? Você tem... realmente é um novo aprendizado. A gente teve a oportunidade de vários projetos, que eu te falei, a gente fez recentemente também, acho que é o maior lounge de Guarulhos, do aeroporto. Um espaço bem bacana, são 1.500 metros frente para a pista.
também como você vai distribuir, como as pessoas, como evitar um pouco mais a proximidade, mas ao mesmo tempo elas terem conectividade, etc. É um desafio, que nem eu te falei, mas juntando as empresas de tecnologia, os colegas, a empresa de design, né, tudo isso, a gente, se Deus quiser, a ideia é, como arquitetos, a nosso objetivo é, que nem eu te falei, a gente proporcionar um melhor dia a dia. Isso aí. Carlos, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, super parabéns pelo trabalho de vocês, tentando compartilhar aí as experiências dos nossos colegas, né, para somar, procurando um dia a dia melhor para todos nós, né? Isso aí, juntando cada vez mais as nossas forças, a gente vai, se Deus quiser, vamos estar com uma qualidade de vida melhor muito em breve. Obrigado a todos aí. Depois a gente volta com outro bloco, com outro convidado nosso especial também, que é o presidente da feira aqui da BIMAD, o Paulo Mourão. Obrigado e até já.